Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Aqui a gente tem então, que a gente estava falando do Dalet. Então a gente vai perceber que na verdade o Dalet ele representa, em aramaico ele não se lê Dalet, então o Dalet se lê Delet. Por que Delet? Delet é uma porta, então o Dalet aqui nesse caso, quando a gente coloca ele dentro do sistema, né, de entendimento, ele se lê Delet e não Dalet. E aí o que acontece com isso? Então quer dizer que o Dalet do nome Rei Davi, né, o Rei Davi, o Dalet aqui, ó, vai ter um Dalet que é uma porta aqui em Malhut, que a gente lê Delet em aramaico, tem uma porta aqui e vai ter uma porta em Biná. Então nós temos que dar um salto daqui até essa Sefirot de Biná lá em cima, ó, daqui até aqui. Então, como é uma porta, o que acontece? Eu preciso da parte central, que é a letra Vav. Por isso se escreve o nome Davi, tá entendendo? Davi. Dalet, Vav, Dalet. E aí o que acontece? Agora a gente compreende por que o nome é Davi. Porque existe esse salto que tem que ser dado, e esse salto ele é dado através dessas 6 sefirotes, que são as sefirotes chamadas de Zerampim. Então veja, eu preciso do Dalet daqui, de baixo, e preciso do Dalet lá de cima. Esses dois Dalets vão me dar exatamente esse salto. Só que aí eu preciso passar por essas sefirotes, que a gente vai falar muito em peça sobre elas, essas 6 sefirotes. Então, entendendo essa parte agora, o que acontece? A gente sabe agora do que nós estamos falando. Veja, Davi, tanto para subir, e Davi para voltar, né? A gente tem um nome que sobe, não muda o nome, e a gente tem um nome que desce aqui, entendeu? Então eu tenho o nome Davi, então Davi é Malhut, como a gente viu. Muito bem. Então, veja como funciona, para a gente manter o foco aqui. Então eu tenho o nome Davi, e aí a gente volta aqui agora para falar daqueles 6.000 anos, né, descrito na Torá. E aí a gente avança depois também para a estrela de Davi, porque a gente continua então falando desse sistema para depois entrar em partes mais profundas, né? Então aqui em Bereshit, Bara Elohim, como a gente viu no início, eu tenho 6 letras Alefes. Então eu tenho 6 Alefim, e cada uma dessas letras Alefes equivale ao numeral 1000. Então eu tenho 1000, e se são 6 vezes essa letra, esse 1000, né? Então eu tenho que a Terra, esse sistema que nós conhecemos,
ele vai durar exatamente 6 vezes 1000 anos, porque isso está no Terrilim 90 aqui, ó, que 1000 anos, que Aleph, ou seja, a palavra Aleph destacada ali está falando desses 1000 anos, e que dentro desse período a humanidade viveu várias histórias, viveu conquistas, viveu lágrimas, viveu muitas coisas, né, que acabaram fazendo com que as pessoas tivessem histórias boas, desagradáveis, histórias felizes, tristes, que cada uma dessas vidas foi padronizada, tá vendo, ó? Houveram 6.000 anos. E como a gente sabe disso? Simples, o próprio alfabeto hebraico, que toda a Torá é descrita em cima dele, ele fala disso. Então nós temos aqui, ó, exatamente todo o alfabeto hebraico. Então quando a gente faz uma somatória, ó, vamos somar todo o alfabeto hebraico. 1 mais 2 mais 3, que é o Gimel, mais 4, que é o Dalet, mais 5, que é o Re, mais 6, que é o Vav, mais 7, que é o Zain, mais 8, que é o Het, mais 9, que é o Tet, mais 10, que é o Yud, mais 20, que é o Kaf, mais 30, que é o Lamed, mais 40, que é o Mem, mais 50, que é o Nun, mais 60, que é o Samer, mais 70, que é o Ain, mais 80, que é o Pei, mais 90, que é o Tzadik, mais 100, que é o Kuf, mais 200, que é o Reish, mais 300, que é o Shin, mais 400, que é o Tav, mais 500, que é o rete final, aí entra as letras Sofit também, mais 600, que é o Mem final, mais 700, que é o Nun final, mais 800, que é o Pei final, mais 900, que é o Tzadik final, e mais 1000, que é o Aleph final, 5.595 mais 5 livros da Torá, igual 6.000 anos. Entendeu? Então as próprias letras hebraicas, as letras sofites, junto com as letras sofites, mais a própria Torá, então eu tenho o quantitativo de anos que esse sistema criado pelo Eterno vai existir. Muito bem. Então, com isso, a gente entende então que a letra Dalet é a estrela, é o nome representa o nome Delet, que é porta, junto com Vav, que é Zerampim, vai levar o próximo Dalet, que é porta, ou seja, uma porta que entra em Biná e uma porta que sai de Biná, que é o portal 50.
Quando a gente então tem escrito Magen Davi, né, que se escreve Magen Davi, que é o escudo de Davi, e aí tem a estrela de Davi. E a estrela de Davi, ela representa exatamente Magen Davi, em Men, Gimel e o Nun final. Assim se escreve Magen. Então eu tenho a palavra Magen Davi, e a palavra Magen Davi, ela tem um significado muito importante, que é escudo de Davi, né? Na verdade, se a gente separa esse nome aqui, a gente tem exatamente o Mem de Micael. Então o Mem vai representar Mihael. O Gimel, ele vai representar Gabriel. E o Nun final vai representar Noriel. Então não é nada dentro da nossa realidade, mas são forças espirituais. Cada um dessas letras vai representar um anjo, e esse anjo, arcanjo, né, era a proteção de Davi, dada por Deus para ele. Ó, Mihael, mãe de Mihael, Gimel de Gabriel e o Nun de Noriel. Então esse era o escudo de Davi. Então a outra forma que nós entendemos dentro desse escudo é que ele é representado pela estrela de Israel, que muitas vezes é mal interpretado pelas pessoas. A gente viu na aula anterior que é representado por um triângulo. O Dalet é representado por um triângulo. Como um está aqui no Malhut e o outro está aqui em Biná, quer dizer, um está acima e o outro está abaixo, né? Então essa questão da estrela de Davi, ela lembra essa conotação da ligação de cima com abaixo. Veja. Além disso, se você pega essa questão, na verdade, você está falando das sefirotes inferiores. Veja, ó, um triângulo, dois triângulos que são similares, ó, agora juntando todas as partes, e um triângulo que é a parte de cima, que é exatamente o triângulo de cabeça para cima, tá vendo? Então aqui está mostrando um grande significado da estrela de Davi. Eu fundo essas sefirotes com essas sefirotes e desço o mundo e torno tudo um só. Veja, a estrela de Davi, ela é formada justamente por essa junção desses mundos, que são as letras Dalets, como falado anteriormente, as letras arcaicas. Ou seja, essas letras arcaicas, as dois Dalets, elas vão representar o nome de Davi, e elas vão ser então a junção desses mundos espirituais, mas ainda tendo uma configuração ainda mais profunda. Por quê? Agora que eu tenho os dois Dalets, né? Eu tenho os dois Dalets aqui. Agora eu preciso entender aonde está o Vav aqui. Então, para que eu possa ter esse Vav aqui, eu preciso do Vav. E são as 6 pontas das estrelas, que na verdade são os planetas. Então eu tenho aqui na parte superior o Sol, que é Tiferet. Eu tenho do lado direito aqui Júpiter. Tenho do lado esquerdo Gevurah. Eu tenho Mercúrio, Vênus e a Lua. Muito bem. Então aqui eu tenho a minha estrela de Davi,
que não é simplesmente um símbolo que eu tenho nesse mundo, é uma forma de expressão de como foi codificado pela Torá, pelos nossos sábios, isso dentro da Torá. Por isso é que o nosso sistema, ele é formado justamente por todos esses planetas. Então, esses planetas que fazem parte dessa questão aí do Sol em relação à nossa estrela de Davi, é o próprio rei Davi, não é? Que vai ser o planeta Malhut, que não está dentro da estrela de Davi. Ele estaria aqui no meio, né? Então, aqui eu tenho Davi aqui no meio, que é onde vai estar toda a proteção. Ou seja, se esses astros não são bem configurados, então eu tenho um grande problema. Eu tenho que aprender tudo isso, começar uma configuração para entender o que eu estou fazendo exatamente com todo esse sistema que foi me apresentado. Então eu tenho aqui no centro o Davi, ou seja, toda a proteção que chega aqui só é assim porque o Eterno permitiu, né? É uma questão de entender essas questões profundas. E aqui no meio eu tenho Malhut. Muito bem. Veja. Então agora a gente sabe que todo sistema, né, que tem aqui formado vai formar esse desenho, um desenho onde cada astro vai fazer um círculo, vai estar fazendo o seu papel, e que todos esses astros eles têm que estar organizados para trazer sobre a Terra os julgamentos corretos, e esses julgamentos corretos vão vir sobre todas as populações do mundo, e o papel do cabalista é proteger essas pessoas. Então, como que ele protege? Através das meditações cabalísticas, rezas, acordando de madrugada. Por isso que a Torá fala que se tiver um tzadik, ele pode salvar uma cidade. A gente vê isso na história de Abraham. Então, quando a gente vê que Abraham, ele começa a conversar com Hashem para salvar Sodoma e Gomorra, ele começa: Hashem, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor salva? Hashem, sim. Se tiver 40 justos, o Senhor salva? E aí assim vai até o quantitativo de 10 justos, que são a quantidade de Sefirot. Se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor salva a cidade? Sim, o Eterno salvaria a cidade. Mas não tinha, e aí a cidade, por não ter aulas de Kabbalah, aulas de Torá, pessoas que pudessem mostrar para as pessoas como passar por todo esse sistema planetário, eu já visto que eles ficavam presos num sistema planetário, e chegassem a Shem para que buscassem a misericórdia do divino, eles conseguissem então chegar a esse entendimento. Com isso, os nossos sábios, eles acabam configurando toda essa história no Pessa. Então, quando a gente tem aqui a nossa Kiará, o que acontece na Kiará? Nós temos aqui exatamente, ó, e existe até um desenho das Sefirot, mostrando cada uma, né, desses pratos que vão ter, que são os planetas. Então, a gente tem Zeroa, a gente tem o Kitsá, a gente tem o Maror, e assim sucessivamente. Cada um desses pratos a gente vai aprender o significado muito profundo. Então, quando a gente está botando a nossa mesa, que a gente está falando de peça, a gente está falando que vai fazer uma travessia o quê? De um dia para outro, de um mar, que a gente vai atravessar o universo para encontrar com todo o poderoso Deus de Jacó. Então é isso que está falando. Olha, se preparem para essa viagem, que essa viagem vai ser fantástica. E a gente vai ter que atravessar todo esse sistema astral,
para a gente encontrar o Eterno, e a gente vai ter que apresentar ele o nosso estudo de Torá, o nosso esforço, o amor que a gente tem por ele. Então fica muito mais profundo. Viu como é que a festa de Pêssah ela se transformou em algo grandioso? Não é mais simplesmente um prato, não é mais simplesmente uma questão de eu estar organizando só uma mesa, e assim a gente vai avançar. Muito bem, agora que nós entendemos esse prato, que são feitos, né, dessas 6 comidas que são colocadas e que vai ser explicada um pouquinho mais profundamente ou mais exato dentro da questão da festa de Pêssah, e a gente vai preparar toda uma aula explicando cada um desses itens, porque agora a gente quer explicar mais a parte mística. Então a gente tem também no nosso copo de Pêssah 4 copos de vinho, né? Então cada um desses copos de vinho, o vinho tem que ser caché, ele tem que ser puro, por isso que não pode ser um vinho que tenha nome de santo ou que seja de algo idólatra, mas que a pessoa compre um vinho caché. Por quê? Cada uma dessas taças, elas estão ligadas a um império. E esses impérios foram os impérios que tiveram sobre Israel. Qual foi o primeiro império? O primeiro copo é para que limpe a nossa alma do Império do Egito. Então nós bebemos, esse vinho vai entrar e tirar. Por isso que tem que ser um vinho que seja com álcool, porque o suco de uva ele vai somente para o estômago, não vai para a cabeça. O vinho com álcool, um pouquinho de álcool, ele vai para a cabeça. Então ele vai ter as meditações que eu vou ensinar nas próximas aulas, e aí toma-se o primeiro copo de vinho pelo Egito, depois o segundo copo de vinho nós vamos tomar pelo Império Assírio. Então a gente toma o segundo copo de vinho pelo Império Assírio, e então são todas as forças que vieram sobre o povo de Israel. O Império Assírio, então depois o Império Babilônio, né, os medos, os persas, Império Babilônio. Dentro desse Império Babilônio, a gente também já tomou o terceiro copo, conforme a Gadá vai caminhando. E finalmente a gente tem um quarto império, que é o mais longo, né, que vai misturar a Grécia, Roma e todo esse sistema que a gente tem aí. Então é o sistema grego. Então esse sistema foi o mais pesado, porque é o que está tendo maior duração. E aí o que acontece? Agora que a gente sabe exatamente como isso vai fazer, esse sistema todo de Pêssah, né, e que também, quando a gente viu lá a estrela de Davi, todas essas coisas, tudo isso vai ter um peso grande dentro da Torá, e vai também fazer com que esse vinho que a gente vai tomar, né, ele entre no nosso cérebro. Então quer dizer que toda a nossa história, toda a nossa vida, nós fomos influenciados por esse sistema, não é? Sistema cerebral. São para combater esses 4 impérios, e aí a gente tem os 6 pratos, e temos também o pão sem fermento. O pão que é usado durante a festa de Pêssah, que demoram 7 dias, e que a gente deve comer isso que nós chamamos de matzah.